Boa tarde, amados. A paz seja convosco. Está escrito aqui em Lucas 16. E dizia também aos seus discípulos, o Senhor falando, Jesus, né, a respeito de um mordomo infiel. E Jesus dizia para os discípulos dele: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, o qual foi acusado, este mordomo foi acusado, né? O qual tinha um mordomo, o qual foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele chamou e disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia, né? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que o que he de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assentando-te, já escreve aí 50. Disse depois ao outro: e tu, quando deves? E ele disse: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor injusto, mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Esta palavra aqui é forte, né? Ela está falando a respeito de um mordomo infiel. E ainda está dizendo que louvou, né? Aquele senhor louvou o mordomo injusto por ele ter sido prudente na geração dele. Como prudente, né? Quando no momento que ele disse que o rapaz que devia 100, tu deve só 50, ali ele já conquistou aquele coração também infiel, né? Conquistou aquele coração. No dia que ele precisasse, ele ia se lembrar: um dia eu devia 100, né? E o rapaz me cobrou só 50. Ele é uma boa gente, bora receber ele na nossa casa, não é isso? Então, os infiéis são assim, eles são prudentes na geração dele, na maneira deles agirem. E os filhos da luz, né, poderiam aprender, não ser da mesma maneira, mas, detalhe, quando olharmos para as pessoas, olharmos para elas, conquistar elas pelo Espírito de Deus, mostrando a verdade, cuidando, não é isso? Mas nós mesmos, nós, como servo de Deus, expulsamos as pessoas. Muitas das vezes nós acusamos elas, né? Tá vendo? Parece que tu não... É porque tu só sabe fazer desse jeito. É verdade. Nós somos, na verdade, pessoas acusadoras, né? Que não sabemos muitas vezes conquistar as amizades, conquistar as pessoas para o reino de Deus. Muitas das vezes nós queremos conquistar para nós mesmos. Não é isso? Que nesses infiéis aqui, ó, esse mordomo infiel que conquistar os homens com pouco dinheiro, tipo, né, com a própria injustiça dele, dizendo assim: tu escreve 50, tu deve 100, mas faz só 50, tu deve 80, tu deve 100, coloca só 80, né? Tipo, ele conquistou da maneira deles, né, infiéis. E nós com justiça, muitas das vezes, em vez de nós agir com justiça, protegendo as pessoas, cuidando, ensinando, nós afastamos elas, julgando nós próprios justos, não é isso? Aí eu que vou andar com fulano, eu não, porque fulano é desse jeito, não é assim? É isso. Eu acredito assim, se Jesus viesse hoje, nós mesmo condenaríamos ele de novo. Não pode ser hipócrita, não, é verdade. Porque muitas das vezes nós julgamos. Tá vendo que ele diz que é crente, você tá lá no bar com os caras, não é isso? Que dali diz que é crente, mas olha o jeito que ele se veste. Olha o jeito dele, não é isso? E Jesus não. Jesus andava com os publicanos, com os pecadores, com as prostitutas, falava do amor dele, cuidava, sabe assim, ele ia lá na causa, ele sarava aquela alma. E muitas das vezes nós só queremos ferir as pessoas e tocar nas feridas delas, sem ter bálsamo nenhum para curá-las. Essa é a verdade, nossa geração do justo. Não é isso? Então, a palavra de Deus diz: aquele que estiver sujo, suje-se mais. Quem estiver limpo, limpe-se mais. Quem é justo, pratica justiça, mas quem é injusto, pratica injustiça.
E muitas das vezes nós temos nome de justo por servir a Deus, mas estão praticando a mesma injustiça dos ímpios. E muitas das vezes os ímpios estão sendo mais prudentes. Como diz a palavra de Deus, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque eles procuram, né, um lugar assim para mais tarde, eles for precisar, eles têm um lugar para ir. E nós, o que, que a gente faz? A gente insulta muitas das vezes as pessoas que quando a gente bate na porta delas, vixe, não vou atender essa pessoa não, que essa pessoa me insultou, né? Falou só mal de mim, disse que não é isso. Então é isso, essa é a verdade, é a verdade. Nós não temos nada que tirar as máscaras dos outros, temos que tirar as nossas máscaras e parar de ser hipócritas, porque essa é a verdade. Essa é a verdade da nossa igreja, a nossa verdade é essa. Então, a palavra de Deus está falando assim, os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz, são mais prudentes. Então, que nós possamos aprender, curar as pessoas através do Espírito de Deus, olhar para as pessoas com carinho, com amor, como Jesus olhava. Cristão quer dizer igual a Cristo, né? Filho de Deus. Jesus era filho de Deus, é filho de Deus, continua sendo para sempre. E nós, que só temos rótulos muitas das vezes, não é isso? Mas que hoje nós possamos verdadeiramente pensar como é que a gente está agindo com as pessoas. Será que nós estamos jogando elas para fora das nossas vidas, para fora até mesmo da igreja, para fora até mesmo do reino de Deus? Ou nós estamos cuidando delas? Que nós possamos pensar, isso é verdade. É pura verdade. Os filhos das trevas, a palavra de Deus não mente. Diz a palavra do Senhor, que é mais ágil do que os filhos da luz. E que nós possamos pensar nesta palavra e nos convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, para que nós venhamos resplandecer a luz de Cristo na vida das pessoas. E que as pessoas possam querer Deus através do Espírito dele na nossa vida, das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa maneira de curar as pessoas pelo poder de Deus, né? De agir com as pessoas, de cuidar delas. Amém? A paz seja convosco. Boa tarde.